queremos chamar aqui para o nosso primeiro testemunho, Cirlei e Eduardo. Uhul! Glória a Deus! Vamos aplaudir a Jesus pela vida desse casal? Sejam bem-vindos. Achei que vocês tinham entrado numa segunda, terceira dimensão. Graça e paz, igreja, amém? Bom, a gente, assim, foi muito difícil fazer esse curso, viu? Não foi fácil. Já tem um tempinho que a gente vem pra Morada, tem 3 anos, né? 1 ano a gente ficou fora, não participou de nada. Sempre naquela coisa de, a gente vai entrar, mas nunca entrava, né? E aí, quando decidimos, graças a Deus, participamos do café de integração e viemos para Morada. E eu sempre falando com a Lau, né, que eu queria muito fazer esse curso, porque eu e ele nunca tinha feito nada referente a casais. Porque a gente está 9 anos juntos, mas nunca tinha feito nada. Não tinha ido um encontro de casais, nada disso. E aí eu falei, não, vamos fazer. Só que assim, eu falei, porém eu não comuniquei. Né? Simplesmente eu dei o nome para lá e falei, vamos fazer. Aí quando foi no outro domingo, o pastor Léo foi falar com ele. Então, vocês estão no grupo de casais e tal, né? Ele, é? E aí, começamos. Irmãos, foi uma luta, viu? Não foi fácil. Cada terça-feira era uma prova, porque esse homem trabalha com telecomunicações, então assim, nunca tinha horário. Às vezes ele chegava às 7:50, o curso começava às 8 horas. 7:50 ele chegava em casa. Então a gente tinha que correr, mesmo chegando aqui atrasado, mas a gente conseguia dar tempo assim de concluir o curso, né? Graças a Deus. Mas assim, as experiências que a gente mais teve forte assim com a gente em relação ao curso foi a experiência a 2 mesmo, que nós não tivemos, nunca tivemos. Era muito difícil a gente orar juntos. Muito difícil, gente. Acho que a gente, sei lá, acho que nem fazia isso. Orar junto em casa, era muito raro. Vamos fazer um dia de culto em casa? Nunca. Era muito difícil mesmo. Né? Ele chegava cansado, já tomava o banho dele e dormia. E sempre foi assim, essa rotina dele. Isso quando ele não trabalhava final de semana também. Então teve muitas coisas que foram amadurecendo na nossa vida espiritual e material. Financeira também, que era algo que a gente também não sabia administrar nada, irmãos, nada. Tudo que entrava aqui era um saco furado. Era assim, um turbilhão. Então, graças a Deus, a gente está aprendendo, né? Porque tudo agora vai ser daqui para frente, né? Tudo agora vai ser nós dois. Mas, em especial, a gente teve um caso que foi com o meu filho. O Arthur, ele tem 7 anos e ele sempre foi um menino muito tímido. Mas ele teve uma terça-feira que a gente veio e falou sobre filhos. Foi o dia que falou sobre filhos. Ele tinha passado mal de manhã. Eu achei que era só dor de garganta. Eu achei que era uma gripe. Eu falei para ele, filho, você tá com gripe. Mas ele começou a ter ânsias. Ele falava que tinha agonia. Ele colocava a mão na garganta assim. Ele falava, mãe, eu não sei o que é, mas dói a minha garganta e eu tenho vontade de vomitar. E eu achei aquilo estranho, mas eu vim pro curso. A gente veio pro curso, deixou ele com a minha sogra, tudo. Irmãos, a minha sogra falou que ele estava bem. Ele estava ótimo. Quando a gente chegou do curso, esse menino começou a ter uma crise. Foi uma crise que eu nunca vi assim, foi horrível. Ele tremia ao mesmo tempo que ele sentia calor, ele sentia frio. Ele tremia, ele só falava assim, eu não sei o que eu tenho, tá doendo minha garganta. Ele batia as pernas, ele batia as mãos. E ele começava a morder os lábios. E eu, sem entender, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com ele? E aquilo foi me angustiando, porque eu não sabia o que fazer. Eu já tinha dado remédio, eu já tinha dado tudo para ele. E ele continuou. E eu falei, então vamos na farmácia. Quando fomos na farmácia, entramos no carro, ele vomitou. Mas ele não vomitou nada, gente. Foi água. Não vomitou nada, porque ele não tinha nada. Fomos na farmácia, compramos um Gatorade, porque ele estava com o estômago vazio. Quando voltamos,
Pensei, tá tudo ok. Irmãos, começou tudo de novo. Isso já era o quê? 1h da manhã. E ele nessa crise era... Aí até o farmacêutico falou assim, olha mãe, eu sinto em te dizer, mas eu acho que isso é uma crise de ansiedade. Ele está tendo uma crise de ansiedade. Porque ele mordia os lábios, ele apertava o tempo todo a mão. Ele ficou de um jeito que eu não reconhecia, irmãos, de verdade, eu não reconhecia ele. E ele só falava que tinha algo na garganta dele e que ele queria vomitar. E foi isso a noite toda, assim, até umas 2h da manhã. E eu, meu filho, mas o que é? E ele não vomitava, não saía nada. Aí eu chamei ele, falei para ele, isso é espiritual. Vamos orar por ele. Irmãos, foi algo assim, sobrenatural, porque a gente nunca tinha pegado, eu e ele, para orar pelo meu filho. E assim, eu mesma me senti uma péssima mãe, porque eu falei, eu nunca fiz isso pelo meu filho. Nós dois juntos, né? Porque mãe é mãe, vai pôr na cama, né? Abençoa a hora, mas os dois juntos, não tinha, irmãos. É uma vergonha, mas não tinha mesmo. E aí, eu lembrei da aula, sabe? Eu lembrei do que a pastora Lau começou a falar. Irmãos, orem pelos seus filhos. A guerra não é fácil, né? Tenta entender o que eles estão passando. E eu e ele pegamos nas mãos ali e começamos a orar por ele. Irmãos, na hora, foi instantâneo. Foi algo assim mesmo, espiritual. Ele começou parecia que ele estava se descansando. Quando a gente colocou a mão e eu comecei a repreender, Eduardo segurando na minha mão, ele dormiu. Ele dormiu, irmão, foi instantâneo. Ele dormiu, que ele acordou no outro dia, 11h40 da manhã. Quando ele acordou, ele falou assim, mamãe, eu tô com fome. Porque nem comer ele queria. Quando ele levou, irmãos, se você perguntasse para ele se ele tinha sentido alguma coisa, ele falava que ele não sabia. Ele estava bem. E eu falei para o Eduardo, foi algo espiritual. Algo que precisava, eu e você juntos, que era algo que a gente nunca tinha feito. Era algo que faltava dentro da minha casa. Era essa junção, né? Essa espiritualidade, porque infelizmente às vezes a gente é crente só aqui dentro. Né? Chega dentro de casa, a gente não exerce o nosso papel, né? Que lá dentro de casa nós somos sacerdotes também. Então, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida do meu filho, né? E eu tenho visto grandes mudanças, né? Através desse curso, tanto na minha vida quanto na vida dele. Amém? Essa é a minha parte. Graças a paz, igreja. Do jeito que ela falou, eu confesso mesmo, que um dia que o pastor lá falou, você tá no curso, eu falei, não. Ela não falou comigo, mas não por conta de não querer fazer. É por conta do meu trabalho. Meu trabalho é muito difícil. Tem dia que eu chego cedo, tem dia que eu chego tarde. Eu falei, como vou conciliar isso? Foi difícil, foi uma luta, mas daqui para frente, né, um aprendizado que a gente vai levar para a vida. E para nossa casa, né? E quem, tem vontade de conhecer o curso, tem vontade de fazer, faz. É maravilhoso, é bênção demais para a vida do casal, para a vida da família, na verdade, porque a gente está aprendendo muita coisa, desde da parte de oração, que é espiritual, área financeira, que a gente gasta bem, a gente gasta muito, mas a gente está aprendendo e está sendo uma bênção para a gente. A gente às vezes conversa no dia, aí às vezes vai acontecer alguma coisinha de briga, a gente já lembra do curso, tal, e a gente já dá o break e fala, não, vamos segurar, não é assim, tal, a gente conversa. Então tá sendo uma bênção, não acabou, né, porque tá sendo uma bênção, daqui vai ser para a vida toda. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Glória. É bom que eles estão aplicando, né, irmãos? A gente foi brigar, lembrei do curso. Ótimo, muito bem. Agora nós queremos chamar outro casal também para dar o testemunho, que também participou do curso. Quem que é, Leozinho, que a gente vai chamar? Diogo e Jane. Vem Aleluia. pra cá, meus queridos. Glória.
paz, família. Tudo bem? Sou tímido não, tô só... Ela vai falar primeiro. Muito. Depois do curso, ficou cavalheiro. A Ainda paz, bem que gente, teve o tudo curso, bem? né, gente? A paz. Nós não somos iniciantes no curso de casais, né? Nós já fizemos um curso na outra igreja. Mas hoje, mais do que nunca, eu entendo quanto a gente precisa renovar isso de tempos em tempos. Porque a gente faz o curso, mas acontece tantas coisas na nossa vida que vai nos entulhando de coisas. E como a Si falou, quanto a gente precisa lembrar disso todos os dias também. Porque acaba aqui, mas a gente tem uma vida, a gente vai conviver com as pessoas, com todas as situações. E nós estávamos dentro de uma situação dessa, onde nós, mais uma vez, que a gente já tinha passado por isso antes, de já não estar mais querendo nem estar junto. E aí ia ter o curso, e eu chamei ele para fazer, e foi uma luta também. Mas nós viemos e nós conseguimos identificar coisas que muitas vezes nós já até sabemos. Como eu disse, nós já fizemos outro curso, nós já fizemos um acompanhamento com pessoas. E mesmo assim a gente esquece, e a gente foi relembrando isso durante o curso, a gente foi identificando coisas, e tanto em mim quanto nele, mas eu acredito que a maior conquista para a gente tem sido na comunicação. Porque até no início, no primeiro dia, o pastor perguntou o que era a comunicação, e eu falei que a comunicação, o mais difícil dela é a compreensão. Porque a gente pode até falar a coisa certa, da maneira certa, mas se o outro não compreender, não adianta, porque você vai ficar batendo de frente. Isso vai virar uma briga maior, porque você vai tentar explicar e a pessoa não vai entender. E nós vivíamos nesse bate-bate o tempo todo. Porque por mais que eu falasse, desenhasse, ele não compreendia. Ou por mais que ele falasse também, desenhasse, explicasse, eu não compreendia. E a gente continuava se batendo assim. E hoje nós estamos aprendendo, caminhando nesse processo. Eu costumo dizer que nós somos únicos. A gente não tem essa vida de paz, tranquilidade, que nunca briga, que nunca discute. Isso não é Diogo e Jane. Isso desde o início da nossa história. Mas hoje o que a gente mais tem de maturidade é entender que nós somos assim. Isso não nos diminui como casal. A gente continua se amando. E o que a gente mais aprendeu é a maturidade no depois. Porque hoje, ainda que aconteça qualquer situação, a gente não é de virar a cara, a gente continua se falando, a gente dá continuidade na nossa vida. E nós temos 2 filhos e a gente tem visto refletir neles essa diferença que nós estamos tendo como casal, na comunicação, em tudo que nós estamos vivendo. Então, quero dizer muito obrigado para o pastor e para a pastora que não desistiu da gente, que a gente deu trabalho, que a gente também gosta de vir para a vida das pessoas para dar trabalho, né? Senão a gente não marca a vida das pessoas, né? Então a gente gosta de deixar essas marcas. E é isso, gente. Ela é psicóloga, velho. Como que você vai discutir com uma psicóloga, né? Eu nunca vou entender. Não tem como, né? Mas esse curso pra nós, ele foi um resgate mesmo, porque a comunicação, ela sempre pegou muito com a gente. A comunicação em si já é complicada. Você tentar compreender a pessoa que você convive é mais ainda. E quando você é um crente vivido, né? Tem experiências, não sei o quê, então cria algumas muralhas, né? Você olha assim e fala assim, será que eu vou? Já fiz tanto e tal. Mas quando você se expõe e deixa Deus falar assim, através da vida dos pastores, tá errado aqui, tá errado ali, tá errado aqui, você entende que realmente foi o melhor passo que você deu. Então, eu tava falando pra Jane, ela perguntou o que você vai falar. Eu falei, não sei, são tantas coisas que, né? Mas uma das coisas que mais marcou foi o resgate pessoal que eu tive. Porque um monte de gente aqui, algumas pessoas conhecem a gente, mas não sabe de onde a gente veio, a nossa vida e família, história, por onde a gente passou. Mas a gente já liderou pessoas, esteve na frente de ministério. Isso ser resgatado dentro do meu coração foi muito bom. Então, se olhar para dentro de você, é o que Deus coloca de potencial e tá adormecido. É duro. Isso renascer é muito bom. E
pra Jane agora no carro. O final da faculdade lá eu tive que pagar, né? Ela fez FIES e depois algumas coisas aconteceram, eu tive que pagar. E se entendeu um pouco assim. E eu no carro, quando eu tava dirigindo, pra fazer aplicativo, sair do serviço e ia fazer aplicativo para poder pagar a faculdade dela. E eu via ela com pessoas, ela tratando as pessoas por ser psicóloga. Essas pessoas sendo curadas. E hoje nós temos uma participação num projeto social. Ela falou, eu já falei com uma menina assim. Não contou o que aconteceu, mas só falou que atendeu essa pessoa. E eu falei, quando eu estava no carro eu lembrava, era isso que me movia para pagar a sua faculdade. Você ser canal de bênção na vida das pessoas. E isso, na questão ministerial, tinha adormecido em mim por situações, um monte de coisa. E o curso de casais realmente reavivou meu coração. Uma chama de querer ser canal de bênção na vida das pessoas, querer ministrar a palavra do Senhor, algo que eu não queria fazer mais. Recebi alguns convites para pregar e eu falava, não quero mais. Galera, vou terminar. Então, esse curso para mim, ele foi um resgate pessoal. Porque você saber que você tem que amar a sua esposa é muito fácil, mas você colocar em prática é muito difícil. Você amar a pessoa que te maltratou, que respondeu mal, que, sei lá, fez alguma coisa com você e você escolher ela na manhã seguinte, isso é difícil. Mas é só os verdadeiros, só quem é homem mesmo, que quer assumir o papel, que consegue viver desse jeito. Então, cara, eu não sei a história de vocês, passou por 1, 2, 3 casamentos. Mas assim, o que você tá bom, e assume o papel, vai pra cima. Não deixe as circunstâncias, dia a dia, roubar isso que você tem. Por mais difícil que seja, você vai conseguir. Então, pra mim foi um resgate pessoal. Amo muito você. Obrigado. Deus, aleluia. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Bênção pura. Meu Deus, é glória demais. Obrigado, querido. Glória a Deus. Por favor. Deu, mas eu gosto de trabalho. Se não tiver trabalho, não tem graça. E para finalizarmos, gostaríamos de chamar aqui Carlos e Magali. Glória a Deus. Vem pra cá. Venham, casal. Aleluia. Sejam muito bem-vindos. Espetáculo, hein? Vermelhinho, meu Deus. Venha, Carlinho, venha. Graça e paz. Em nome de Jesus. Vou dizer para vocês, não foi fácil para chegar aqui, que nem o Uber queria me trazer. Gente, eu não sei porquê. Eu tentei, sério, 4 vezes, mas o Senhor falou, você vai. Irmãos, é uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Não importa o tempo de casamento. Eu tenho 33 anos de casada. E aqui, diante da presença do Senhor, de uma pessoa jovem, porque para mim eles são jovens, idade da minha filha, mas uma autoridade do Espírito Santo fora do comum. Porque eu mesma sou uma pessoa que, quando o Senhor me advertiu, Ele me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente acha que sabemos tanto e não sabemos nada. Eu mesma cheguei ao tempo de eu passei processo logo no começo do casamento, eu sempre trazia isso, eu perdoei. Quando o Senhor foi lá no fundo e trouxe, aquilo doeu. Mas aí o Senhor tomou uma pessoa que eu até falei para ela, se me perdoa, porque para mim você é uma menina. Mas os olhos dela e do pastor eram de uma autoridade. Eu vi os olhos do Senhor. Eram os olhos vermelhos quando ela falava comigo. E a partir dali eu fui para casa. Eu falei, Senhor, eu estou fazendo o curso porque o Senhor permitiu. Se o Senhor permitiu, o que o Senhor quer de mim? Porque eu me acho mãe dela. E Deus me levou ao profundo. O Senhor me levou que eu tinha que resgatar aquilo que eu jurei em amar. Eu jurei amá-lo diante de qualquer circunstância.
Só que diante da ferida eu não levei isso a sério. E quando o Senhor me trouxe à tona, na cama, seguramos na mão, e o Senhor dizia: lembra que quando vocês conversavam, palavras, sabe, não se encontravam. E muitas vezes nós mulheres, quando falamos muito rápido, pode ser cristão, não é esse negócio crente, sabe muito. Ah, eu sou crente, eu não posso falar. Mentira que a gente fala assim. Porque eu falava. Quando Deus falou, lembra aquela palavra que você lançou para o seu marido? Segurei na mão dele e falei: Preto, em nome de Jesus, aquela palavra que eu lancei sobre sua vida, o Senhor diz, e eu digo, eu te amo, e a partir de hoje eu declaro para vocês toda sorte de bênção. E literalmente, a partir, não estou falando diante do Senhor, de 2 semanas para cá, o Senhor tem honrado e abençoado a vida do meu marido, que eu tinha paralisado. E eu declaro e digo: pastores, diante de vocês tem idade de ser meus filhos. Eu digo assim, que a autoridade que vocês têm diante do Senhor, porque vocês não desistiram, porque eu tinha desistido de mim. Eu tinha desistido, eu queria só servir o Senhor para cumprir algo que vocês não desistem, que é o casamento. Que a graça do Senhor continue sobre vocês, que o Senhor, a seara está grande. Existem pessoas lá fora que ontem eu trouxe, que estão morrendo. E se o Senhor me trouxe até vocês, diante de vocês serem tão pequenos como filhos, grande diante do Senhor, o Senhor ontem me provou através de uma conhecida minha, que há muitos anos não havia. Eu resgatei o seu casamento através da vida desses pequenos, e eu quero que você traga mais. Muito obrigada. Paz, igreja. Preciso falar mais alguma coisa, acho que já falou tudo, né? E a gente está aqui só para dar continuidade aí, tentar trazer alguma palavra diferente do que eles falam. Mas a minha visão, desde o dia que o pastor falou aqui que ia ter o encontro de casais aqui, que ia ter o curso, eu levantei a mão e falei: olha, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Eu quero participar. Eu quero me moldar. Eu já tenho de idade aí 500 anos, mas eu me senti ali como uma oportunidade ainda para mim renovar, me reciclar, para ver onde eu estava errado. Porque todos os erros do mundo eu tinha cometido, mas foi há anos atrás. Mas as sequelas estavam aí, alguns problemas, tinha momentos que eu mesmo não me perdoei. E aí que é o pior. O mundo me perdoou, minha esposa, Deus, e eu me sentia preso ainda às coisas erradas. Fazendo as coisas certas, mas pensando nas coisas erradas, que já não fazia mais parte da minha vida. E ali eu tomei a decisão, através das orientações, né? Através da ajuda que eles têm nos dado, eu vi que aquilo era passado e eu tinha que colocar a vida para frente. Fazia parte da mudança que eu tenho procurado de 2, de 3 anos para cá. E eu assumi essa identidade e louvado seja Deus que Ele trabalhou em mim, trabalhou na minha esposa, trabalhou nos pastores, na pastora aí, para nos ajudar. E eu falo para vocês, não começa nos dois, um renovo, a melhoria, o que pode melhorar o casamento de vocês. Melhora sim, quando você quer, não quando o casal quer. Quando um decide e busca ajuda para que o casal venha crescer em comunhão, venham crescer no cuidado da família, venham crescer até mesmo na igreja. Amém, meus irmãos? Obrigada, casal. Obrigada. Coisa linda. Obrigada a vocês. Olha, uau. Coisa linda que Jesus faz na vida das pessoas, né? Deixa pra lá. Se coloquem de pé, por favor, os casais. A gente preparou um momentinho para vocês. Então, aproveitem esse momento para vocês estarem juntinhos um do outro. Fiquem bem pertinhos. Quem é namorado segura a onda, só os casadinhos. Quem é namorado segura que o seu tempo vai chegar. Mas é uma oportunidade que vocês têm agora de ter um momento para vocês. Curtam bastante, tá?